Nesse vídeo eu vou falar sobre transtorno de estresse pós-traumático. Esse vídeo é parte de uma série de vídeos onde eu trago temas trazidos no livro O que Aconteceu com Você, escrito pelo psiquiatra infantil Bruce Perry e apresentadora e jornalista Oprah Winfrey. Esse livro foi traduzido para o português e publicado em 2022. É um livro relativamente recente e eu escolhi esse livro que fala sobre esses temas de saúde mental, trauma, estresse pós-traumático e vai destrinchando tudo isso com uma linguagem combinada, com uma simplicidade e também com os significados técnicos, né? Eu acho bem importante e é uma coisa que eu trago aqui para o canal, que é o que a gente chama de psicoeducação, que é poder falar sobre as questões técnicas, o que está por trás dessa história de saúde mental, o que afeta a nossa saúde mental, como afeta, numa linguagem mais simples possível. Assim, você tem condições de saber um pouco mais sobre essas questões técnicas com uma linguagem simples e poder também participar do seu processo de autoconhecimento a partir desse lugar do conhecimento e não mais só sobre que alguém fala para você algo e você acredita, né? Trazer essa referência de livro também é uma forma de, pode ser que você se interesse em ler esse livro e poder aprender tudo que eles trazem ali com um bate-papo super leve, muito interessante sobre as questões de trauma e tudo que envolve a saúde mental. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas e abusos na infância e da terapia breve do resgate da criança interior. Bem, talvez você tenha ouvido falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático referente a pessoas sobreviventes de guerra. Porém, para uma pessoa ter o transtorno de estresse pós-traumático, ela não precisa ter participado de uma situação tão explícita assim, de um evento traumático. Ela pode ter o transtorno exposta a um ou mais traumas em qualquer idade e também os traumas, os eventos traumáticos óbvios, explícitos, como guerra, como assassinato, mas ela também pode ter registro de trauma de situações onde ela foi humilhada, envergonhada. Isso também pode ficar registrado como um evento traumático e ela pode sim ser diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Esse transtorno está descrito entre os transtornos mentais do Manual de Diagnóstico Estatístico, a sigla é DSM. Ele é utilizado por muitos profissionais, por muitos médicos para fazer esse diagnóstico. Não é o único, mas é o que o Bruce Perry traz no livro e é o que eu vou trazer aqui para vocês também. Então, para a pessoa ser diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, a sigla em português é TEPT, e eu vou usar aqui para facilitar, a pessoa precisa ter 4 principais conjuntos de sintomas. O primeiro deles são os intrusivos. O que é isso? Imagens, pensamentos ligadas ao evento traumático. Isso vem de um jeito indesejado. Não é que a pessoa senta e fala, vou pensar sobre aquele evento traumático que aconteceu comigo. Não, isso vem. Ela é invadida por isso que ele chama de intrusivo, né? E ele também pode vir em pesadelos e sonhos. Bruce Perry traz que talvez esse seja um jeito do cérebro dar sentido a algo completamente diferente do mundo que a gente precisa assimilar, né? Quando a gente nasce, eu falo isso lá nas fases da criança interior. A criança, quando chega no mundo, quando ela nasce, ela precisa estar num ambiente onde faça ela sentir que o mundo é confiável, que os pais estão ali para protegê-la, que a escola, os lugares são lugares seguros, que as pessoas são boas,
né? E isso é imprescindível para a sobrevivência dessa criança. O que um evento traumático pode fazer com essas crenças? Colapsar. Se o mundo é bom, se os meus pais me protegem, se a escola é segura, como que esse evento traumático aconteceu comigo, né? Então ela pode começar a olhar para o mundo e dizer: as pessoas não são confiáveis. O meu pai, eu tenho medo dele porque ele me agride, ele me bate, eu sofro com essa convivência. A escola não é um lugar seguro, eu sofro humilhação nesse lugar. Então, isso bagunça muito as crenças dessa criança, desse adolescente, desse adulto, e talvez, para dar sentido, venha esses pensamentos intrusivos, venham os sonhos, os pesadelos. Bem, o outro conjunto de sintomas é a evitação. O que é isso? A pessoa pode se sentir muito angustiada quando ela volta no local onde ela vivenciou o evento traumático, ou ela tem algum contato. E isso começa a trazer uma angústia, sofrimento, um desconforto muito grande. Para ela não entrar em contato com isso que o corpo dela entende como ameaça, ela evita. Ela evita o lugar, ela pode evitar pessoas. Só que essa evitação, ela não acontece só em situações dessa memória clara, né? Dessa memória narrativa linear. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso, que é por que a gente não lembra de alguns traumas da infância, né? E o Bruce Perry, eu utilizei a explicação dele para esse vídeo, né? Que é o desenvolvimento do cérebro e a idade, onde o córtex está ali começando uma maturidade, e aí tem esse registro desse tipo de memória chamada narrativa linear, né? Eu lembro do lugar, da pessoa, que idade eu tinha, isso é memória narrativa linear. Mas a gente também pode ter outros tipos de memória. Então ele vai falar aqui, por exemplo, de uma pessoa que foi abusada na infância pelos cuidadores, e isso pode fazer com que ela registre assim: intimidade é perigoso. Então ela começa a evitar a intimidade. Ela pode evitar ter amizades onde ela fala da vida dela. Talvez ela só escute as pessoas, mas ela não fala nada pessoal. Ela evita a intimidade, ela evita ser ela mesma. Ela pode não gostar de abraçar, de ser abraçada. E isso tudo pode estar relacionado a esse registro de memória que registrou: intimidade igual a perigo, intimidade igual a abuso. E isso faz com que ela evita a intimidade sem nem saber por que ela está fazendo isso. E algumas pessoas, inclusive, dizem: esse é meu jeito, é a minha personalidade. E, na verdade, ela não faz ideia de que isso tem a ver com uma memória da infância, onde o córtex ainda não registrava a memória narrativa linear. E aí, ainda nesse lugar de como que as memórias podem ser registradas de um jeito que não é exatamente a memória fotográfica, ela pode registrar como cheiro, como temperatura, como som. E aí a pessoa vai evitando situações onde ouvir determinado som, sentir determinado cheiro, faça com que ela lembre daquele evento traumático. Então ela vai evitando, porque se ela entra em contato com aquilo, ela volta no trauma como se estivesse acontecendo agora. Outra coisa que pode acontecer nesse conjunto de sintomas que está ali no DSM, esse manual de diagnóstico estatístico, para saber essa pessoa tem transtorno de estresse pós-traumático, é o conjunto mudanças de humor e pensamento. Isso pode incluir sintomas depressivos, tristeza, perda de prazer por qualquer coisa, coisas que antes trazia muito prazer para essa pessoa, agora não traz mais. Ela sente culpa, ela tem um excesso
de foco em coisas negativas, ela sente exaustão emocional e física. Então, esse também é um conjunto de sintomas para que um profissional possa saber, essa pessoa sofre de transtorno de estresse pós-traumático? Último conjunto de sintomas, alteração na ativação e na reatividade. Então, a pessoa pode apresentar ansiedade, hipervigilância, aumento de reação de sobressalto, de susto, os batimentos cardíacos muito acelerados e problemas ligados ao sono. Então, uma pessoa que tem o transtorno de estresse pós-traumático, ela pode apresentar esse conjunto de sintomas. E para configurar transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa precisa ter pelo menos ela precisa ter de cada uma dessas 4 categorias de conjunto de sintomas para que ela tenha esse diagnóstico. Mas é muito importante dizer que essa não é a única maneira de um trauma impactar a vida da pessoa. Então, se, por exemplo, a pessoa foi num profissional e ela respondeu lá as perguntas e o profissional avaliou que ela não está diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, isso não significa que o evento traumático não ficou registrado como um trauma e está impactando a vida desta pessoa. O que o Bruce Perry traz é que a maioria dos efeitos adversos de um trauma, eles não são diagnosticados e nem se manifesta como TEPT. Então, isso é muito importante. E aí, por último, ele vai trazer que a pergunta, o que aconteceu com você, ela é muito importante para que a gente possa parar de passar o trauma para frente. O que o Bruce Perry está querendo contar aqui para a gente sobre isso, sobre essa pergunta, né? O que aconteceu com você? Porque quando a gente investiga a nossa biografia, especialmente da infância, a gente pode ter pistas de que algo ali ficou registrado como um evento traumático e está impactando a nossa vida. Então, vou dar um exemplo. Essa pessoa que foi abusada ali na infância, talvez antes dos 3 anos de idade, e desenvolveu uma evitação por intimidade, quando ela tiver filhos, ela pode ter a mesma atitude com os filhos, que é não tocar, não ter intimidade, ter sempre um distanciamento, uma certa frieza, ou exatamente o oposto, que é ficar ali o tempo todo com esses filhos como se fosse debaixo da asa. Ela tem medo de tudo, que eles fiquem longe, tudo é muito perigoso, fica muito ali numa hipervigilância, e essas crianças não entram em contato com desafios, né? Como eu falei no vídeo anterior, com o estresse positivo para o desenvolvimento dela. E ela pode se tornar uma criança mimada, que não lida com frustração e que está ali sempre sufocada por esses cuidadores que tiveram, ou um deles teve, uma infância onde sofreu um abuso e ficou evitando intimidade. Tá? Então, quando eu faço essa pergunta, o que aconteceu com você, dentro de um processo de psicoterapia, por exemplo, eu tenho a chance de conhecer a biografia dessa pessoa e poder entender, opa, tem um comportamento aqui na vida adulta que está causando sofrimento para ela ou para outras pessoas, que será que pode ser isso? E com essa pergunta, o que aconteceu com você, muitas portas podem se abrir, ao invés de perguntar qual é o seu problema, como se a pessoa, de repente, apresentou aquilo do nada. E quando a gente estuda sobre trauma, sobre o transtorno de estresse pós-traumático, a gente entende e aprende que o que aconteceu com você, como é a história de infância dessa pessoa, a gente pode achar ali a resposta para muitos dos sofrimentos da vida adulta. E aí, como foi para você ouvir sobre como é que uma pessoa pode ser diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático? Você estava aí nessa categoria de pessoas que achava que transtorno de estresse pós-traumático é só para alguém que passou por uma guerra, por uma situação extrema? Conta aqui para mim nos comentários. Se você é novo, se você é nova aqui, deixa seu like,
para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal, toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo. Toda sexta eu faço uma live ao meio-dia com assuntos recorrentes e que foram votados pelos meus seguidores lá no meu perfil no Instagram. Toda segunda-feira eu coloco lá 2 temas e eles escolhem o tema que eles querem que eu gravo a live. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.